Olá a todas e a todos, o meu nome é João Augusto e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, da grande Cecília Meirelles. Esse é um livro de poemas que está sendo cobrado pela lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Eu vou projetar aqui a tela, esperem só um segundinho. Eu acredito que já foi. Então vamos começar. Como já foi dito, o papo hoje vai ser sobre o Romanceiro da Inconfidência. E aqui a nossa programação. Eu vou começar falando dessa escritora carioca, que foi a Cecília Meirelles. Em seguida, a gente vai tentar dar cabo do evento histórico que inspirou a escrita do Romanceiro. Em seguida, eu vou tratar de algumas características dessa obra, desse livro de poemas. E, por fim, eu destaco alguns personagens que vão ser muito importantes para o entendimento da obra como um todo, tá bom? Esse é o nosso índice de hoje. A Cecília Meirelles, ela vai nascer em 1901, no Rio de Janeiro, e ela se insere no que a gente chama de segunda geração modernista. Vamos fazer um breve resumo do movimento modernista no Brasil? Basicamente, a gente tem três fases do modernismo no país. A primeira geração modernista, também chamada de fase heróica, ela tem início com a Semana de Arte Moderna de 1922 e ela vai até 1930, essa chamada fase heróica ou primeira geração modernista. A segunda geração, ela vai ter início em 1930 e vai terminar em 1945. Ela também vai ser chamada de geração de 30. E dessa fase aqui, do modernismo, vai fazer parte a Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade, o Graciliano Ramos, por exemplo. Portanto, falei sobre a segunda geração modernista. E a partir de 1945, a gente vai ter a terceira fase do modernismo, também chamada de geração de 45, que é aquela da qual vão fazer parte a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, etc. Perfeito? Mas a Cecília, que é a escritora do Romanceiro, ela faz parte da segunda geração. E se afastando daqueles temas mais prosaicos, daqueles temas mais cotidianos da primeira geração modernista, a Cecília ela vai tratar de temas que são relativamente universais, ou seja, que dizem respeito a qualquer pessoa, de qualquer lugar e em qualquer época. É isso que caracteriza a universalidade de temas como a transitoriedade da vida, a espiritualidade e o amor. Essa autora, ela também pode ser enquadrada no que a gente chama de neossimbolismo. Isso quer dizer que a Cecília Meirelles, ela resgata um movimento que foi conhecido como simbolismo e que é anterior ao movimento modernista, perfeito? Então, a Cecília vai trazer algumas características do simbolismo de volta à tona. E aqui a gente pode citar o gosto pelo mistério, pela vagueza, a valorização do imponderável, mas também uma certa musicalidade, que vocês vão ver que está muito presente, inclusive no romanceiro, e é uma característica simbolista, perfeito? Portanto, a Cecília Meirelles é considerada uma autora neossimbolista, por mais que ela pertença cronologicamente até a segunda geração do modernismo. Em relação à Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, ela pode ser definida como um movimento separatista, ou seja, que se pretendia livre de Portugal, que se pretendia livre da coroa portuguesa ou da metrópole, e cujo epicentro foi a cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. Inspirada pela independência dos Estados Unidos, pela independência das 13 colônias, foi uma conspiração anticolonial que foi dissolvida pelas autoridades portuguesas em 1789.
Ou seja, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, ela não chegou a sair do papel, ela não passou de uma conspiração. A gente vai ver que o plano dos Inconfidentes de se emanciparem da metrópole, esse plano ele vai ser frustrado. A gente já vai ver logo em seguida o porquê disso. Perfeito? Outra coisa que eu queria destacar é que por mais que a Cecília Meirelles ela pertença ao século XX, ela vai trazer no Romanceiro da Inconfidência um evento que se deu no século XVIII, beleza? Então, se atentem a essa diferença de épocas. E quais que foram as causas desse movimento? Quais foram as causas dessa conspiração? Portugal exigia o pagamento anual de 100 arrobas de ouro. E esse imposto aqui, ele desagradou, obviamente, a elite mineradora. Aqui, né, só fazendo uma revisão histórica, século XVIII, eu estou falando do ciclo do ouro no Brasil. Então, esse imposto realmente desagradava as elites de Minas Gerais. E caso a meta não fosse atingida, a meta de 100 arrobas de ouro anualmente, seria instaurada a derrama, que nada mais é do que um rateio compulsório, ou seja, uma divisão obrigatória de bens. A coroa portuguesa ia lá, na casa das pessoas, e tomavam posse dos seus bens. Mais um motivo que desagrada essas elites mineradoras. Perfeito. Além disso, nessa região, as manufaturas, elas não estavam permitidas, e isso só vai agravar ainda mais esse cenário. E quem foram os participantes da Conjuração Mineira? Foram ricos proprietários de lavras mineradoras, clérigos, militares, mas também magistrados, ou seja, principalmente a elite, ok? Esse é um movimento relativamente elitista. Mas exceção a essa regra é o alferes Tiradentes, que ele pertencia realmente às camadas mais populares, diferentemente do restante dos Inconfidentes. Ele vai ser um verdadeiro herói da Inconfidência Mineira, e a sua figura heróica vai se opor à figura do Joaquim Silvério dos Reis, que é o nosso traidor. É o Joaquim Silvério que vai delatar para as autoridades portuguesas todo aquele movimento, toda aquela conspiração. E é por isso que o objetivo da Conjuração Mineira ele é frustrado, perfeito? Por causa desse traidor aqui, desse delator. Portanto, denunciado o movimento, a gente vai ter as penas aos inconfidentes. E a gente sabe que essas punições, elas vão ser diferentes a depender da classe social a que essas pessoas pertenciam. Então, por exemplo, o Tiradentes, como ele era mais pobre, mais humilde, mais popular, ele vai ser castigado com a forca, diferentemente dos mais ricos, que vão ser exilados no continente africano. Então, a gente vê, né, realmente uma diferença de tratamento a depender do extrato social daqueles indivíduos. E olha que interessante, com o advento da República que a gente vai ter o resgate histórico da Inconfidência Mineira e a elevação do Tiradentes à condição do herói nacional que a gente conhece hoje. E a esse respeito, eu acho que essa tela é muito interessante, essa pintura do Pedro Américo, que vai retratar o Tiradentes, que foi enforcado. No canto superior direito, a gente encontra a corda com a qual o Tiradentes foi enforcado, e o seu corpo foi esquartejado, dividido em várias partes, como também é mostrado pela pintura. Essas partes, elas estão em cima dessa estrutura de madeira aqui, que é o cadafalso, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de cadafalso. Outra coisa que eu destaco para vocês nessa imagem é o fato de que o Tiradentes, ele tem a sua representação muito próxima da representação de Cristo, da representação da imagem
de Jesus Cristo. Essa barba aqui, muito provavelmente o Tiradentes, que era um militar, ele nem a tinha, ele nem tinha essa barba aqui, mas ela foi representada para que ele se assemelhasse ao Jesus Cristo. Inclusive, olha aqui um crucifixo em que o Cristo ele está aqui, perfeito? É realmente muito semelhante as duas imagens. Isso permite a gente dizer que o Tiradentes, ele de certa forma foi um mártir. Ele vai ser retratado como herói, como, enfim, né, muito próximo realmente de Jesus Cristo. Isso é super importante. E por fim, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a disposição das partes do corpo do Tiradentes forma o mapa do Brasil. Olha aqui o mapa do Brasil formado com o corpo do Tiradentes. Ou seja, esse movimento que a princípio ele era local, ou seja, a Inconfidência a princípio dizia respeito à Vila Rica, às Minas Gerais, com a República esse movimento ele passa a ser de interesse nacional. É por isso que a gente vai ter o mapa do Brasil representado nessa tela do Pedro Américo. Agora, algumas características da obra. Qual que foi a forma que a Cecília escolheu para falar sobre a Inconfidência Mineira? A forma foi realmente o romance. O que é o romance? Aqui ele não tem a acepção ou o sentido que a gente está acostumado, que seria a de um texto narrativo, ou melhor, um texto em prosa, perfeito? E de um tamanho considerável. Isso é o romance que a gente conhece. Um texto em prosa com um determinado tamanho que é muito importante. Mas a Cecília ela não vai utilizar essa definição de romance. Para Cecília Meirelles, e para efeito dessa obra, romance nada mais é do que um poema narrativo, ou seja, um poema que conta uma história. E que história é essa? A história da Conjuração Mineira. E definido o romance, a gente entende que o romanceiro, por extensão, é um conjunto de romances. Nessa obra, a gente vai ter especificamente 85 romances numerados. E entre esses romances, a gente tem 10 poemas, que vão ser tanto cenários quanto falas. Nos cenários, a gente vai ter a explicação da onde que se passa aquela cena histórica e poética, ok? E nas falas, a gente vai ter comentários do narrador em primeira pessoa, da voz em primeira pessoa, que se dirige a determinadas personagens da Inconfidência. Portanto, além dos romances, a gente vai ter as falas e os cenários, que aqui eu considerei como poemas. Agrupei essas duas categorias. O romanceiro, ele possui características tanto do gênero lírico quanto do gênero épico. Em relação ao gênero lírico, por exemplo, a gente pode mencionar a existência de uma voz em primeira pessoa. Essa voz em primeira pessoa, ela é carregada de subjetividade, o que permite a gente aproximar esse livro do gênero lírico. Já em relação ao gênero épico, a gente tem no romanceiro a história de um povo, e a gente também vai ter a abordagem de um herói, que no caso é o Tiradentes. E é por isso que a obra também adquire traços épicos, traços do gênero épico. Os versos que a Cecília Meirelles utilizou, eles estão dispostos, na sua maioria, em 7 sílabas poéticas. Portanto, são versos heptassílabos, também chamados de redondilha maior. Isso quer dizer que a Cecília só se utilizou de versos em redondilha maior? Claro que não. Então, por exemplo, vai ter poemas cuja métrica é de 10 sílabas poéticas, cujos versos são decassílabos. Mas realmente a redondilha maior, ou seja, os versos com 7 sílabas poéticas, eles são preponderantes.
Eu já mencionei a presença dessa voz em primeira pessoa, que vai dar a coesão lírica a essa obra. Às vezes esse narrador ele vai se mostrar mais discreto, né? Mas por vezes ele vai ter a sua presença muito bem marcada nos textos dessa obra. E uma coisa que a gente nunca pode perder de vista é que por mais que o romanceiro trate da Inconfidência Mineira, ou seja, um evento histórico, nele estão contidos também elementos ficcionais. Ou seja, essa obra vai borrar os limites entre história e literatura. A gente não sabe aonde que começa um e aonde que termina o outro, porque esses limites eles são esfumados com essa obra. E a gente pode dividir o romanceiro em basicamente 5 partes: a da ambientação, a da trama e frustração, porque que o movimento foi frustrado, porque houve, né, a delação do Joaquim Silvério dos Reis. Em seguida, a gente vai ter a parte da morte do Cláudio Manuel da Costa e desse dentista e alferes que foi o Tiradentes. Depois a gente tem as desventuras do Tomás Antônio Gonzaga e do Alvarenga Peixoto. E na última parte, essa divisão ela vai se dedicar à presença da rainha Dona Maria I no Brasil. Ela vem para as terras brasileiras em 1808. Lembra que a família real ela sai de Portugal e se dirige ao Brasil porque eles estavam fugindo do Napoleão Bonaparte? É nesse contexto que a Dona Maria I, também chamada de a Rainha Louca, ela vai para o Brasil. Mas vamos facilitar a vida de vocês? Eu considero que vocês podem dividir essa obra também em apenas 3 partes, para ficar mais fácil, né, para efeito de facilitação. E quais seriam essas 3 partes? A primeira, ela é aquela que diz respeito aos eventos anteriores à Inconfidência. A segunda parte é a do próprio movimento, é a da própria conspiração, e vai até o momento em que o Tiradentes é enforcado e esquartejado. E a terceira parte realmente são as consequências dessa conspiração. A gente vai ter consequências para o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um poeta árcade, ou seja, um poeta do movimento do arcadismo. A gente vai ter as consequências para o Alvarenga Peixoto, tá? Que foi outro poeta do arcadismo. Enfim, né? A terceira parte ela vai falar muito mais sobre as consequências da Conjuração Mineira. O Romanceiro é uma obra polifônica, polimuitas, fonia, vozes, isto é, o romanceiro ele vai emprestar voz a uma série de personagens. Então, por exemplo, vai ter um romance que ele se chama Das Ezequias do Príncipe, em que a Cecília ela vai emprestar voz ao pensamento conservador da época. Nesse romance em específico, vai haver uma voz que é contrária aos Inconfidentes. Então, a gente pode aproximar essa voz do pensamento conservador. Eu estou falando do romance que menciona o Voltaire, para quem leu esse poema. Perfeito? Essas são as características que eu destaco para vocês a respeito do Romanceiro da Inconfidência. A Cecília, ela acreditava muito no poder que a palavra tem. E ela vai dar como exemplo a forca e os próprios condenados, porque foi a palavra de um traidor, foi a palavra do Joaquim Silvério, que produziu a realidade da forca, a realidade do exílio na África. Portanto, um ente abstrato, que seria a palavra, produz uma realidade concreta. E o Guimarães Rosa, ele compartilhava dessa crença acerca do poder das palavras. Para o Guimarães Rosa, dizer é evocar, dizer é chamar, tá bom?
A Cecília, ela também vai fazer várias referências a teias de aranha ou às próprias aranhas. E o que significa isso? Qual que é a simbologia que a gente tem por trás desses elementos? A teia sobre-humana, como eu chamei aqui, ela pode remeter à trama contra a coroa portuguesa. Os inconfidentes eles estavam tramando contra a coroa, mas a gente pode entender essa teia como sendo a traição dos pusilânimes contra Tiradentes. Eles estavam tramando contra Tiradentes. Aqui entendam pusilânimes como sendo covardes, ou seja, aqueles indivíduos que traíram o movimento da Inconfidência. Mas também essa teia sobre-humana pode ser o esquema sobre-humano ao qual todos estamos submetidos e do qual a gente não consegue escapar. Ou seja, é uma noção muito próxima do que a gente conhece por destino. Isso também, nisso a Cecília Meirelles vai acreditar muito piamente. Perfeito? Agora, em relação aos personagens que vão aparecer nessa obra, eu considero essa a principal parte da minha apresentação, tá bom? Então vamos lá. O Tiradentes, ele vai ser o nosso herói e ele vai ser associado à figura de Jesus Cristo. Ele é o único que vai ser enforcado, porque, como eu já disse, ele pertencia a classes mais populares, perfeito? E ele vai assumir as consequências do seu ato, ou seja, as consequências de ter participado da Inconfidência Mineira. Tá? Ele meio que aceita o seu destino. E olha que interessante, aqui a gente tem a imagem do Tiradentes muito próxima do que ele realmente foi. Então, ele era um alferes, provavelmente não tinha barba, mas com o advento da República, ele ganha esses pelos faciais que o aproximam, inclusive, da figura de Jesus Cristo. O Tiradentes ele é retratado realmente como um mártir que foi sacrificado em prol da humanidade. Então, isso é muito interessante de vocês perceberem. O Joaquim Silvério dos Reis, ele é o traidor, ele é o pusilânime, ou seja, covarde, porque ele denuncia o movimento para o Visconde de Barbacena. E ele faz isso em troca de benefícios pessoais. Então, Joaquim Silvério, ele ganha o perdão das dívidas, por exemplo, após denunciar os inconfidentes, ok? E se o Tiradentes ele está muito mais próximo da figura de Jesus Cristo, o Joaquim Silvério ele vai ser comparado a Judas. O Cláudio Manuel da Costa, cujo pseudônimo era Glauceste Saturnio, ele foi um poeta árcade, um poeta do arcadismo. Lembra aquele movimento cuja natureza é idealizada, a gente tem a figura dos pastores, das suas musas, tem ovelhinha, enfim, estou falando do arcadismo aqui. O Cláudio Manuel da Costa, existe um mistério em torno da morte dele, porque o corpo do Cláudio, né, do Dr. Cláudio, ele foi encontrado na Casa dos Contos. E aí a Cecília, ela brinca com 3 possibilidades. O Cláudio Manuel da Costa, ele pode ter sido assassinado, ou ele pode ter cometido suicídio, mas também, em um dos romances, a gente tem como alternativa a fuga do Cláudio Manuel da Costa. Portanto, aquele corpo que foi encontrado na Casa dos Contos, na realidade, pertenceria a uma outra pessoa. Essas são as 3 possibilidades levantadas com o romanceiro da Inconfidência. O Tomás Antônio Gonzaga, cujo pseudônimo é Dirceu, vai ser outro poeta árcade. Assim como o Cláudio Manuel da Costa, ele também vai participar da Inconfidência Mineira, e dessa forma ele vai ser punido. O Joaquim Silvério ele trai o movimento, a coroa fica sabendo que haveria a Inconfidência.
E o Tomás Antônio Gonzaga, portanto, ele é enviado para o exílio em Moçambique, ok? Ele é enviado para o exílio em Moçambique, deixando em terras brasileiras a sua amada, que era a Maria Doroteia, cujo codinome é Marília, tá? O Alvarenga Peixoto, ele vai ter um destino muito semelhante. Ele também é um poeta do arcadismo. A sua amada era Bárbara Eliodora, que ele vai chamar de Estrela do Norte, e ele vai ser enviado, por ter participado da Inconfidência Mineira, para o Degredo na Angola, em Angola, que é um outro país africano. E foi a Dona Maria I, a Rainha Louca, é assim que ela é chamada, foi ela que era a monarca, que era a rainha, que autorizou a sentença aos condenados na Inconfidência. Foi ela que mandou o Tiradentes à forca, foi ela que mandou o Gonzaga e o Alvarenga Peixoto para o exílio na África, longe de suas amadas. E também vai ser um personagem de destaque, principalmente na última parte da obra, como eu já antecipei para vocês. E olha que interessante esse pensamento que eu trago para vocês. A Dona Maria I, ela vai ser chamada de Rainha Louca. Essa era uma monarca que enfrentava depressão, por exemplo, mas assim, o que eu queria chamar a atenção de vocês é para o fato de que uma mulher poderosa, ela é chamada de louca. E será que a gente teria o mesmo tratamento se fosse um homem? Esse monarca poderia fazer as mesmas coisas que fez a Dona Maria I, mas será que ele seria chamado de louco? Ou ele seria chamado talvez de cruel, violento, etc, né? De louca, a Dona Maria I, ela não tinha nada, ok? Ela era uma pessoa depressiva, mas de louca ela não tinha nada. Então que fique bem claro que esse apelido, essa alcunha, ela nos volta principalmente para um certo machismo, ok? Que a gente pode evidenciar, tudo bem? Então, só queria fazer esse parênteses para vocês. Tomem cuidado com essas duas personagens, eu queria destacar muito elas. O Chico Rei, ele é uma figura lendária, é uma figura mítica, que teria sido rei de uma nação no Congo, quando ele foi escravizado e trazido para o Brasil com a sua tribo, entre aspas, né? O mais correto seria falar nação. Portanto, ele é escravizado, ele é levado ao Brasil, e aqui ele junta ouro, aqui a figura do Chico Rei, no Brasil ele vai juntar ouro e vai comprar a sua alforria e a alforria de seus súditos. Ele vai comprar a liberdade dos seus súditos. É uma figura muito interessante, que vai ser feita menção no Romanceiro da Inconfidência. E outra figura de destaque que eu queria comentar com vocês é a Chica da Silva, também chamada de Chica que Manda ou a Dona do Dono. A Chica da Silva é uma mulher negra, tá? Ex-escravizada, e ela tinha um amante que era muito poderoso, principalmente naquela região de Diamantina, que se chama Tejuco, tá certo? Que se chamava Tejuco. Então a Chica da Silva, ela tem esse amante super poderoso que se chama João Fernandes. Vão ter vários romances dedicados a essas duas personagens daquele cenário mineiro do ouro. E a Chica da Silva, por mais que ela fosse negra, ela era uma mulher, desculpa, super poderosa. Ela mandava, inclusive, no seu marido, no contratador João Fernandes, que era um homem branco. Portanto, é muito simbólico isso, o fato da gente ter uma mulher super poderosa, super forte, em uma época em que a gente tem a convivência de uma escravidão, por exemplo. É muito interessante o fato de ela ter essa influência na região de Diamantina. Ela, inclusive, zoava com os portugueses. Enfim, ela era uma figura
com uma personalidade muito forte, tá certo? Ela aparece lembrando junto ao seu amante, o contratador João Fernandes, que era um homem super poderoso, de Diamantina. Perfeito? Outro destaque que eu faço para vocês é em relação à figura da Santa Ifigênia, que é a princesa núbia, a princesa africana, a princesa da Etiópia, que ela vai ser considerada como a protetora dos escravizados. Então, essa é uma santa que provavelmente foi responsável pela difusão do cristianismo na Etiópia, e ela vai ser cultuada pelos negros escravizados. Queria chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, escravizados. Hoje em dia a gente não vai falar mais sobre escravos, porque escravos parece que a pessoa nasceu assim, parece que é uma condição intrínseca àquele ser humano. Já escravizado aponta muito mais para o fato de que, na verdade, se tratam de vítimas de um processo que foi a escravidão. Então, só chamando a atenção de vocês que hoje é muito mais adequado você falar em escravizados do que em escravos. Os cavalos da Inconfidência, eles vão ter um romance que é dedicado apenas para eles. E olha que interessante, é a Cecília Meirelles reconhecendo a importância que tem os equinos em eventos como a Inconfidência Mineira. Eles são seres passivos, eles são seres relativamente inconscientes de tudo que está acontecendo, mas eles observam tudo o que se passa na sua frente, todos os acontecimentos da Inconfidência Mineira, por exemplo. E é daí que a gente entende o fato de que eles têm um romance que é dedicado só para eles. É uma espécie de agradecimento que a Cecília Meirelles faz para os cavalos da Inconfidência. Eu acho super bonito esse romance, tá certo? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso vocês queiram me perguntar alguma coisa, tá aqui as formas de vocês me contatarem, tá bom? E com isso, eu encerro a apresentação sobre o Romanceiro da Inconfidência. Até a próxima, gente!